Aqui quem fala é o Lucão e hoje eu vou fazer análise pós-jogo de Internacional 2, Fluminense 2, ou o contrário, né? Porque o Fluminense jogou na Maracanã. Fluminense 2, Internacional 2. E eu tava pensando em fazer esse vídeo 1 hora, né? Assim que acabasse o jogo, meia-noite, 1 hora. E depois eu gravasse um vídeo pré-jogo do Palmeiras. Por enquanto, nesse momento do vídeo, eu vou fazer o pós-jogo agora, porque ontem eu não estava muito bem. Eu acabei fazendo o vídeo hoje. Não vou fazer o do Palmeiras agora. Posso fazer um pós-jogo do Palmeiras, mas o planejamento não foi muito certo, porque eu não passei bem ontem. Vamos falar então sobre Fluminense. Eu não fiz o pré-jogo com a escalação, né? Eu não fazia a menor ideia que o Fluminense ia começar com aquela escalação. E eu já falei, quando eu vi a escalação, que time, assim, escalação equivocada do Diniz. O Diniz foi maluco, mas aí eu falo, controle de pedaço. Galera, o Inter não é o Olímpia, gente. O Inter não é o Olímpia. O Inter é um time melhor que o do Olímpia. O Cudê é um treinador que vai pra cima. O Cudê não teve medo do Fluminense. Aí, se você oferecesse um resultado Fluminense antes de começar o jogo, sabe, o jogo vai terminar em empate. É um resultado ruim. Mas, com as circunstâncias do jogo, Samuel Xavier, eu vou dar minha opinião. Muita gente fala do carrinho de segundo. O Samuel Xavier fez muito errado dar o carrinho. Foi burro. Fez besteira. Porém, o jogador que sofreu a falta, se eu não me engano foi o Valência, né, que sofreu a falta do segundo amarelo. Ele deu um pisão na perna do Samuel Xavier. O Samuel Xavier deu o carrinho, só que o Valência pisou na perna dele. Eu não acho que era para amarelo e podia ser falta dele para o jogador. Eu acho que foi um lance normal. Pra mim não foi para amarelo. O primeiro eu não acho que eu acho que foi para amarelo, mas o segundo, porque o primeiro foi um empurrão, né? Não foi uma falta de jogo. Pra mim tanto faz se desse amarelo ou não, pra mim foi uma decisão aqui. E outra coisa ridícula que aconteceu no primeiro tempo foi um gol do Inter que saiu depois de acabar o jogo. O árbitro deu 3 minutos de acréscimo e o gol saiu aos 49, 50. Eu tinha percebido isso na hora. E isso pra mim foi dois dos motivos de eu achar esse árbitro terrível. Esse árbitro que foi escalado, o árbitro argentino, que foi escalado para apitar Fluminense e Inter. Pra mim foram os dois erros do árbitro que muita gente está comentando. Teve um suposto pênalti do André que eu não que também foi muito discutível. Lembrando, galera, eu não falei que o Fluminense foi beneficiado, Inter foi beneficiado. O árbitro foi fraco para os dois lados. Só fiz essa observação em minha opinião. Agora vamos falar do jogo. Primeiramente, a escalação do Fluminense foi terrível, inacreditável. Não dá pra você explicar. Por quê? O Fluminense tinha o Marcelo. Nossa, falando isso, que partida horrorosa do Marcelo. Marcelo e Felipe Melo. Eu até contei, eu tava vendo. O Marcelo, ele é um cara muito craque, né? Que muita gente fala. Ele tenta dar umas pifadas, né? Aquelas pifadas, aquelas fatiadas. Do jeito que vocês gostam de falar. Ele tentou fazer lançamentos inacreditáveis, né? Aqueles lançamentos que só ele tem capacidade de fazer. Só que ele errou uns 50 lançamentos. Só no primeiro tempo ele já errou 3. Ele tentou dar aquelas pifadas, aquelas fatiadas dele. Ele errou todas que ele tentou fazer. E o Felipe Melo nem se fala. O Felipe Melo deu um gol pro Inter, quase. Só que o Ganso salvou. O Ganso desarmou. Aí muita gente fala que o Ganso não tem entrega defensiva. O Ganso tem entrega defensiva. A questão é que quem que vai marcar nesse time? O Ganso, ele é lento. Ele é um jogador lento. Ele é um jogador que entrega muito, tem muita entrega, mas é lento. Aí você teve a oportunidade de colocar o Alexandre. Eu falei, cara, nem que tire o Keno do time. Eu não tiraria o Keno. O Keno não podia perder um gol daqueles no primeiro tempo. Não podia de jeito nenhum perder um gol daqueles. Que jogada sensacional. Uma triangulação muito boa. Deixou o Keno cara a cara com o Rocher. O Rocher fez milagre. O Rocher fez 2 defesas incríveis. E o Fluminense teve algumas chances de converter.
Aí o Samuel Xavier fez expulso, né? Mas essa escalação pra mim foi terrível. Eu iria. Às vezes, o Diniz tem que saber que é bom fazer o básico, gente. Não tô pedindo a cabeça do Diniz, agora eu acho que o Diniz tem que ser treinador. O Diniz é um bom treinador, mas ele errou muito nessa escalação. Às vezes o feijão com arroz é básico. Fazer o seu feijão com arroz, fazer o simples. Às vezes dá certo, cara. Por que não bota Alexander, André e Ganso? Aí você tira o Kennedy. Eu acho que ele colocou o Kennedy pela pressão da torcida. O Kennedy tá se tornando um cara querido da torcida. Um cara, não de forma ruim. O Kennedy é muito bom jogador. Só que ontem ele fez uma partida fraca. Ele participou do primeiro gol, tá? Não vou falar que ele foi nulo, porque muita gente fala que ele foi nulo. Ele não foi bem. Só que o primeiro gol ele fez um pivô que só jogadores de uma qualidade ok pra boa fazem. E o John Kennedy é muito promissor, jogador de 21 anos. Deu passe pro Cano e o Cano guardou. Cano, que fez 2 gols, foi o herói da classificação. E eu tinha falado que o Cano é melhor que o Valencia, em minha opinião. Eu mantenho essa opinião. E eu acho que o Cano é melhor que o Valencia. Só que hoje em dia, né? E no retrospecto brasileiro, pra mim, nenhum centroavante igual o Cano. Talvez o Luizito Soares, que é um absurdo jogador. Mas o Cano, pra mim, tá entre os melhores. Ele e o Soares, pra mim, estão no mesmo patamar. E ele foi muito decisivo ontem. Muita gente fala que o Cano era pipoqueiro. O Cano, a questão do Cano é que ele é pipoqueiro. Quem não sabe bater pênalti. Ele já errou vários pênaltis com a camisa do Fluminense também. Inclusive na final do Carioca, que ele fez no rebote, né? Mas, cara, eu não colocaria o John Kennedy. John Kennedy jogou bem, cara, eu começaria com Alexander, Cano, Ganso e André. Cano, Keno e Arias. Não iria de John Kennedy, mas podia botar o John Kennedy. Eu já falei várias vezes. Quando o Cano e o John Kennedy jogam junto, os dois ficam batendo cabeça, porque o John Kennedy é centroavante. Muita gente não pensa que ele é, mas o John Kennedy é centroavante. Eu não gosto, lógico, tem alguns times que dão certo, mas a logística, o normal de acontecer em um time que tem 2 centroavantes de área é um não jogar bem ou outro jogar muito, né? Os dois, é muito difícil dos dois irem bem. Já teve exemplos de partidas que os dois foram bem, inclusive contra o Palmeiras, que o John Kennedy brilhou e foi dali pra cá que o John Kennedy começou a se titular contra o Palmeiras. Mas o John Kennedy, ele é um cara que nos últimos jogos não vem fazendo boas atuações. Eu acho o Keno mais jogador que o John Kennedy. Tá uma dúvida entre os dois. Mas se botar o John Kennedy, bota no lugar do Keno. Deixa o Alexandre não podia jogar. Isso aqui foi pior. Eu falei, 4-2-4 pra mim nem é tão ruim se botar o Alexander no meio. Mas nem isso ele fez. O Alexander pra mim era peça-chave nessa partida, não podia faltar. Ele fez um 4-2-4 com o Ganso no meio campo e o André, ou seja, quem marca? Só o André, cara. Só o André que marca. Então, pra mim, foi um esquema fracassado. Vou tentar falar do Inter agora. O Inter perdeu uma oportunidade de ouro. O Inter já podia ser classificado. Agora, eu acho que tá tudo igualado. Eu acho que vai ser muito difícil. Porque esse resultado, o Fluminense foi heróico, tudo bem. Mas foi um resultado ruim pro Fluminense. Foi um resultado ruim. Foi um resultado até bom pro Inter. Sabe o que não foi bom pro Inter? O Fluminense chega com um pouquinho de moral. Nem acho que é tanta moral assim. Porque o Inter podia ter matado a classificação ontem. O Inter podia e ia ter matado a classificação ontem. O que o Inter teve de oportunidade perdeu. E o gol do Cano heróico fez com que o jogo ainda estivesse aberto. Mas eu não acho que o Fluminense é favorito lá não. Por quê? O Fluminense era favorito no confronto geral. Só que tinha que fazer um resultado mínimo no Maracanã. 1-0 pra mim já estava excelente. Mas tinha que fazer 1-0, ou 3-2, ou 2-1. Um gol de diferença. Que já é uma vantagem muito boa. Que é empate. Se você souber administrar o jogo, é uma vantagem muito boa. Só que aí a gente igualou um confronto com a menos, dentro das circunstâncias do jogo, já falei, foram boas. Só que se você fizer um balanço geral, o Inter chega como favorito. Sabe por quê? Porque o Fluminense é terrível fora de casa. O Fluminense é um dos piores times do futebol brasileiro fora de casa.
não vence. Não vence. O Fluminense ele continua com o time lá do Inter. Só que eles não vencem fora de casa. E outra coisa que o Inter fez bem foi a bola aérea. E o Alan Patrick é um jogador muito bom. Fez um gol. E o Hugo Malho, que teve aquele gol. Sofreram um gol de bola aérea. O Hugo Malho fez o primeiro gol. E cara, eu já tô com uma opinião bem diferente. O Fluminense, esse Marlon aí, gente, eu tô achando que o David Braz é melhor que o Marlon. E o Marlon, ontem eu achei que o Marlon até foi bem, tá? Não acho que ele foi mal, mas ele tá muito forte, gente. E não é questão de tempo, né? Ele já tá há muito tempo no Fluminense. E ele não tá jogando absolutamente nada. Ontem nem foi tão mal, mas, cara, ele não é o melhor zagueiro. Não é a melhor opção. Quando você tirar o Felipe Melo, aí você bota o Felipe Melo. Que partida horrorosa do Felipe Melo. Aí você tira o Felipe Melo, bota o Marlon. Não, recua o André pra zaga. Eu prefiro que recua o André pra zaga do que botar o Marlon hoje. E sinceramente eu prefiro recuar o André pra zaga. Prefiro o David Braz. Qualquer coisa pra mim já tá melhor que o Marlon. O Marlon tá sendo uma grande decepção. Tá me lembrando muito Henrique, zagueiro, que veio da Itália, veio com cartaz de grande zagueiro, Copa do Mundo. O Marlon não jogou Copa do Mundo, mas veio da Itália também. E parece que o foco dele não é o Fluminense, cara. Parece que ele já tá com foco lá na Europa. Pra mim, eu não sei explicar o que tá acontecendo com o Marlon, mas tá sendo uma grande decepção. Vamos fazer agora um quadro que a gente não faz há muito tempo, né, na análise dos jogos, que são os destaques. Melhor da partida: Cano, sem dúvidas, fez uma excelente partida. Foi decisivo pra mim, o melhor, claro, né? Não tem jeito. Rocher, que partidaço do Rocher. Rocher, não partidaço, mas não foi a melhor das partidas do Rocher, mas ele fez 2 milagres que podiam mudar a cara do jogo. Então, como ele fez 2 milagres, ele, pra mim, já é um destaque, né? Porque podia ter ganho, assim como o Fábio. O Fábio fez uma defesa espetacular numa chance do Inter. E, pra mim, ele também tá entre os destaques. Mais 2 jogadores do Inter, Alan Patrick e Valência. Valência, que não fez seu gol, não marcou, porém ajudou muito, contribuiu muito para as jogadas de ataque do Inter. A maioria das chances de ataque do Inter veio no pé do Valência. E outro ponto que eu esqueci de falar: o primeiro gol do Fluminense foi uma pressão absurda. O Fluminense nos 10 minutos de jogo estava numa pressão e uma falha ridícula do René. E o Fluminense fez um gol que é um gol de pressão, mas o time do Fluminense, eu senti muita falta de equilíbrio. O time tava uma bagunça, uma zona. O time não tinha meio campo, não conseguia criar jogadas de ataque e tava se perdendo muito na partida, muito mesmo. Aí o time já tava totalmente ofensivo, expulso um jogador da defesa. Isso que foi pior. E aí você fala: Lucão, você confia no Guga? Eu, sinceramente, acho que o Guga, não confio. Não confio no Guga. Guga não entrou mal, deixando claro, o Guga entrou bem, mas eu não confio nele não, tá? Não confio, eu acho ele um jogador fraco. Então é isso, vou ficar por aqui. Muito obrigado que assistiu. Tamo junto. Eu esqueci de dar esse destaque da falta de equilíbrio. O Fluminense teve muito pouca constância, muito pouco domínio. O Fluminense normalmente tem grande domínio nas partidas e o Diniz pensou que o Inter ia ser um adversário fácil, subestimou o Inter, na minha opinião, pra botar 4 atacantes do Ganso, e não deu bom. Isso deu errado. E a expulsão do Samuel Xavier foi um erro tático. O Samuel Xavier não tava conseguindo subir, o time tava num erro, o Arias não tava conseguindo voltar pra marcar, o time tava todo uma bagunça. O Arias não fez a melhor das suas partidas e tudo deu errado, mas deu certo nas circunstâncias do jogo. Só que pra mim podia ter sido uma vitória do Fluminense, mas não deu certo, infelizmente. E o resultado pra mim é ruim e o Inter chega como favorito no próximo jogo, mesmo tendo time inferior. Mas nada está definido. Muito obrigado que assistiu, tamo junto. Valeu!